e para todos os públicos. Boa tarde, meus queridos, mais uma vez aqui com vocês, né? Graças a Deus, Deus nos permitiu assim estar mais aqui, mais essa oportunidade. Sou grata a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, e espero que vocês tenham acompanhado as aulas, as últimas aulas, e tenham aprendido todas as lições que nós vimos até aqui, certo? Então hoje, para quem não me conhece, eu sempre falo, né? Sou a professora Luana Oliveira, e hoje nós já vamos entrar para a aula de número 20. Já, gente, aula de número 20. Continuando ainda no nosso capítulo 6, frações e porcentagem, nós vamos ver aqui o que hoje, tá? Nós vamos fazer a correção da nossa atividade de fixação, que são frações equivalentes. Depois nós vamos ver aqui dois assuntos que se autocomplementam, certo? Que um complementa o outro, que é a simplificação de frações e a forma irredutível de uma fração. E para vocês, assim como vocês amam de paixão aquela atividade por último, assim, para fechar com chave de ouro, certo? Então vamos lá, tá? Nós vamos começar aqui com uma atividade, tá? Atividade de fixação do assunto que nós vimos na última aula. Qual foi o assunto que nós vimos na última aula? Vamos lá, quero ver vocês respondendo. Isso mesmo, exatamente, tá? Então, nós vimos frações equivalentes. E o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de um inteiro, certo? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, fazer juntos, encontrar frações equivalentes aqui. Então, a nossa primeira, escreva uma fração equivalente a 1/2. Então, eu vou botar aqui primeiro, ó, 1/2 igual, certo? Eu quero uma fração igual a 1/2 em que, vamos lá, o denominador seja 10. Então, relembrando, denominador é o que fica o que embaixo. Então, que seja 10. Então, vamos aqui pensar comigo, tá? O que eu disse para vocês? Nós encontramos frações equivalentes multiplicando ou dividindo. São frações que representam o quê? A mesma parte de um todo. E nós vimos na aula passada aquela relação dos meios pelos extremos. Quando eu multiplicar 1 vezes 10, que dá quanto, gente? 10. Tem que dar também 10 quando eu multiplicar esse 2 por esse número aqui que eu não sei qual é, tá? Então, se aqui 1 vezes 10 deu 10, 2 vezes quanto? Que vai dar 10? Olha, exatamente o 5, certo? Então, a fração equivalente a 1/2, em que o denominador é 10, é exatamente 5 décimos. Se você perceber, ó, daqui para cá o que aconteceu? Eu fiz vezes 5. E daqui para cá também vai ser o que? Vezes 5. Para encontrar frações equivalentes, você pode multiplicar ou dividir a fração por vários números aí. Agora, o importante é que o número que você multiplica em cima tem que ser o mesmo do de baixo. Você não pode multiplicar em cima por 5 e embaixo por 2. Você tem que multiplicar pelo mesmo valor ou dividir também pelo mesmo valor. Nossa segunda, acompanha aí comigo, vamos tirar essa prova. Agora, escreva uma fração equivalente a 5 sétimos. Então, bora lá, vou colocar aqui 5 sétimos. Em que vamos ver, o numerador seja 15. Numerador é o número que fica de onde, gente? Ó, em cima, certo? Então, vamos lá, ó. Eu quero aqui, ó, uma fração equivalente a 5 sétimos em que o numerador seja 15. O que você vai pensar, ó? 5 para dar 15 foi multiplicado por quanto, gente? Por 3, isso. Então, aqui foi multiplicado por 3. Então, embaixo, meus queridos, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Fazer 7 vezes
3. E agora quem é bom de tabuada aí, responde comigo. Quanto é 7 vezes 3? Galerinha aí comigo? Certo, 21. Muito bem. Então, ó, a fração equivalente, ou seja, que representa a mesma quantia, o mesmo valor de um inteiro de 5 sétimos, é exatamente 15, como se faz a leitura? 15, 21 avos, correto? Muito bem. E para fechar nosso terceiro desafio, leiam aí novamente aí no slide comigo. Vamos lá, o que que diz? Eu quero agora uma fração equivalente a 2/3, bora lá, 2/3, cujo denominador seja 18. Então, o denominador é o que fica o que embaixo. Vocês viram lá no slide, agora aqui, ó, tá montadinho aqui para vocês no quadro. Então, eu quero uma fração equivalente a 2/3, em que o denominador seja o que? 18. Muito bem. E aí, galera, qual vai ser esse resultado? Qual vai ser esse numerador? O que que nós temos que fazer? Bora lá? O 3, ó, para dar 18, ele foi multiplicado por quanto? Ele foi multiplicado por 6, certo? Então, em cima, eu também preciso, ó, multiplicar o 2 por 6. Então, quanto que dá 2 vezes 6? Vai dar exatamente quanto? 12. Então, a fração equivalente a 2/3, em que o denominador seja exatamente o 18, vai ser a fração 12/18 avos. Entendido? O que são frações equivalentes? Frações que representam a mesma parte de um todo. Como eu encontro frações equivalentes? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, certo? Como saber se elas são? Só olhando, você pode fazer aquela regra, ó, dos meios pelos extremos. Se você pegar aqui, ó, 2 vezes 18, vai dar exatamente quanto? 36. E se você pegar 3 vezes 12, vai dar exatamente quanto? Também 36. Então, veja que dá o mesmo resultado. Se elas dão o mesmo resultado, o produto dos meios pelos extremos, não tô acabar com a água, acabou não, tá? O que que significa? Vai ser duas frações equivalentes, beleza? Ótimo! E agora nós vamos continuar, porque frações é um assunto bem grande, bem vasto. Nós vamos continuar com o nosso próximo tópico, que vocês irão encontrar, queridos meus amados, na página 185 do livro didático. O que nós vamos estudar agora? Simplificação de frações. Quem já ouviu falar nessa palavra aí, simplificação? Quando a gente diz simplifica, tá? O que é simplifica? Facilita, certo? E como que eu facilito em matemática? Reduzindo, diminuindo os meus números. Números muito altos, eu começo a simplificar de forma que eles fiquem o quê? Números baixos, para que eu consiga trabalhar mais facilmente, certo? Então, a simplificação, olha, é uma forma que eu uso de encontrar frações equivalentes, certo? Com algarismos menores. Então, vejam aí no slide, ó. Simplificar uma fração significa o quê? Reduzi-la, ou seja, encontrar frações equivalentes com números menores. Agora, olha o exemplo aí no slide aí para vocês. Olha o exemplo que eu coloquei, ó. Eu tinha 60/84 avos, certo? O que eu fiz com essa fração, que tinha um número bem alto? Eu peguei o 60 e o 84 e eu dividi por 2,
certo? Então, eu simplifiquei. Quando o professor falar, olha, essa fração tem que ser simplificada, e você ficar assim, não sabe o que ele está falando? Simplificar é o que? Dividir. É o que? Chegar a um resultado menor. De simplificar frações vai ser sempre dividindo, mas obviamente sempre pelo mesmo número em cima e embaixo, certo? Então aqui olha o exemplo aí novamente, 60 84 avos, eu dividi 60 por 2 deu 30 e 84 por 2 deu 42. Então uma fração, uma possível fração em uma forma mais simplificada, mais facilitada, mais reduzida da inicial seria 30 42 avos. Belezura? Muito bem. Entendido? Não? Ah, não acredito. Bora pegar outra aqui pra gente fazer, tá? Fora só essa que tem ali. Vamos pegar, por exemplo, 30 sobre 50. Não, 58. Não, pegar outro valor. Vamos pegar, por exemplo, 12 sobre 18. Pronto. Ó, 12 e 18 dá pra gente simplificar, não dá pra reduzir? Dá pra gente dividir aqui por 2, ó, certo? Então, vai dar quanto? 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Se eu quiser simplificar de novo, eu posso dividir aqui, ó, por 3, certo? Que vai dar quanto? 2 sobre 3. 6 dividido por 3, que é o dividido, tá, gente? Estão enxergando, vocês não estão enxergando esses pontos? 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. E aqui a gente chega ao nosso próximo assunto, tá? Qual é o nosso próximo assunto? Tchan, 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 tchan. Bora lá, passando slide. Slide, fazer que não disse slide. Nosso próximo assunto, que é a fração irredutível. E pelo amor de Deus, não vão falar irredutível, tá? É irredutível. O que é a fração irredutível, tá? Bora acompanhar aí no slide. Quando não é possível dividir os termos de uma fração por um mesmo número, diz-se que ela é o que? Irredutível, ou que está na sua forma mais simples. Neste caso, o numerador e o denominador são primos entre si. O que são números primos entre si? São números, os dois, que o maior divisor comum entre eles é só o 1, tá? Por exemplo, 3 e 5. O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5. Qual é o único número que deu de dividir os dois? O 1, tá? Então, eles são o quê? Números primos entre si, certo? Agora, o que acontece? Se você observar, por exemplo, aqui, olha os exemplos de frações irredutíveis aí novamente. Acompanha comigo. 1 meio, 1 e 2. Tem como dividir 1 e 2 por mais algum número? Não, né, gente? 1 só dá para dividir por 1 e não vai mudar nada. Lembra-se que a fração irredutível é você dividir, você simplificar até não dar mais, até ficar o menor valor possível, certo? Aí 9 vinteavos, também 9 dá para dividir por 3, por 9, 20 só dá para dividir por 2, 4, 5 e 20. Então, não tem como dividir pelo mesmo número. A próxima, 23 décimos. 23 é um número o quê? Primo. 23 só daria para dividir por 1, que não muda nada, que nunca vai ser 1 para dividir, no 1 não muda nada. E 23. O 10 dá para dividir por 2 e por 5 e por 10. Então, não tem nenhum número em comum. O 5 sétimo, a próxima fração ali de baixo, ó. 5 só dá para dividir por 1 e por 5. E o 7 só dá para dividir por 1 e por 7. Então, também não tem como dividir pelo mesmo número. 13 vinteavos, também a mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo com vocês.
Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 45 sobre 60. Como que a gente lê isso? 45 60avos, certo? Como que a gente faz aqui a simplificação? Primeiro, você vê, ó, 45 e 60. 60 daria para dividir por 2, mas 45 é um número ímpar, então não tem como dividir por 2. Vamos ver se dá por 3? 45 dá por 3, a gente já aprendeu os critérios de divisibilidade. Como é que a gente sabe? Somos algarismos. 4 mais 5 dá 9, então dá para dividir por 3. 6 mais 0 dá 6, então dá para dividir por 3, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, do ladinho, dividido por 3, dividido por 3. E vamos colocar o resultado. 45 dividido por 3 dá quanto? 15, certo? Sobre 60 dividido por 3 dá quanto? Ó, 20, certo? Então ficou 15 20avos. Aqui nós fizemos o que? Nós simplificamos. Agora vamos analisar se essa fração ela é irredutível. Vamos lá analisar. 15 e 20. Tem como dividir ainda pelo mesmo número? 15 dá para dividir por 5. 20 também, porque termina em 0. Então, ela não é irredutível, ainda dá para dividir mais. Então, eu vou dividir agora, ó, por 5 e aqui embaixo também por 6. Não, né, galera? Sempre pelo mesmo número. Então, bora lá. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Pronto. Agora nós chegamos em 3/4. 3/4 dá para dividir novamente? Dá, gente. 3 só dá para dividir por 1 e por 3. 4 é um número par, dá para dividir por 2, por 4, mas o de cima não dá. Então, aqui sim, nós chegamos à nossa fração irredutível. O que é algo irredutível? Que não é possível reduzir. Então, ela já está reduzida ao seu máximo. Beleza? Muito bem. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, certo? E eu deixo aí para casa de presente aí para vocês a página 186 completa para vocês responderem aí em casa. Na próxima aula, nós iremos fazer a correção, tá bom? Detalhe, meus queridos, para quem já está na aula presencial, que perdeu todas essas aulas, que pena, que lástima, que tristeza, porque se vocês tivessem assistido todas, aí o professor já estaria, ó, adiantadíssimo aí no conteúdo, tá bom? Mas assistam as aulas passadas, vá lá no canal, assista aos vídeos, deixa suas dúvidas, pergunte para o seu professor. Quem deve ser o maior interessado com a sua educação e com o seu conhecimento é você mesmo, tá bem? Então, beijos, até a nossa próxima aula.